processo criativo e colaborativo, executado por duas ou mais pessoas que visam a produção de uma obra artística, compreende uma complexa dinâmica de energias que dificilmente se explica através de palavras. Embora a linguagem verbal sofra um bocado para descrever processos de criação, tentarei com este filme-ensaio expor os sinais que caracterizam a sinergia coletiva envolvida nas filmagens de Esse Mundo é Meu. Este filme é o primeiro longa-metragem dirigido por Sérgio Ricardo e foi filmado em 1963, tendo sua estreia no ano seguinte, em 64, no exato dia em que se consolidou o golpe militar de Estado que passou a interferir na liberdade de expressão do cidadão brasileiro, agindo com censura, exílio, prisão, tortura, desaparecimentos e morte, sempre contra as vozes que simplesmente queriam se opor ao regime imposto à força. Dia 1º de abril de 1964. Parece mentira, mas devido ao medo, ninguém foi assistir à estreia de Sérgio Ricardo no cinema. Somente ele estaria na sala? Será que estou sozinho? O filme foi considerado como um dos melhores do ano pela revista Cahiers du Cinéma e reproduz fielmente a estética do cinema novo, cujo ícone do movimento, Glauber Rocha, escreveu as seguintes palavras sobre a película: Esse Mundo é Meu é um legítimo passaporte de cineasta para o músico consagrado que é Sérgio Ricardo. Vamos analisar o filme sabendo das aptidões musicais de Sérgio Ricardo, que foi um dos músicos mais influentes dos anos 60, tendo participado decisivamente de movimentos como a bossa nova, a era dos festivais e a canção de protesto. Nem fome, nem eito. Este saber musical transpõe para o fazer cinema as noções de melodia, harmonia e ritmo, que são fundamentais para o trabalho da montagem. Virou passarinho, lindo voo levantou. Além de dirigir o filme, Sérgio Ricardo também faz o papel de um dos protagonistas, Pedro, um operário que trabalha duro, dando marretadas em ferro fundido numa oficina de metalurgia. Ele mora numa favela sem tratamento de água ou esgoto, e seu salário mal dá para pagar as contas, quem dirá ter um filho com Luzia, sua companheira. Embora ele tenha consciência política, pele branca e trabalho fixo, seu status social não é muito diferente do outro protagonista preto e inocente, Toninho, que também mora na favela. Ele ganha vida engraxando sapatos nas ruas do Rio de Janeiro e sonha um dia comprar uma bicicleta para conquistar sua garota, sem, no entanto, conseguir isso por via da economia. Pobre não tem luxo para essas coisas. As histórias desses dois personagens poderiam ser analisadas não só pelo viés sociocultural ou psicanalítico, o qual revelaria essa dor que emana do desejo oprimido, mas poderiam também ser analisadas pelo viés da linguagem narrativa, que apresenta as tramas alternadamente, cruzando as imagens e o som, e criando um paralelismo que se sustenta até o final do filme, quando cada um dos personagens resolve seu conflito à sua maneira. Contudo, o que este ensaio busca analisar não é a montagem paralela em si, realizada argutamente por Rui Guerra, mas sim a forma como a câmera aborda os personagens, articulando espaço e movimento, graças a uma habilidade muito particular do diretor de fotografia, Djiby Lutfi. Sem recursos para alugar gruas ou carrinhos de filmagem, Sérgio Ricardo adota como opção estética a câmera na mão,
contando com uma ideia na cabeça e com a capacidade do irmão em andar com a câmera sem chacoalhar demais. Jimmy Lutfi sabia amortecer o peso dos passos no corpo e os movimentos que ele fazia o levaram a ficar conhecido pelo apelido de Grua Humana. Embora seu currículo tenha contabilizado uma centena de produções com os mais destacados diretores do país, seu trabalho ainda é pouco analisado pela crítica do cinema brasileiro. Responsável pelo bailado da câmera, Jimmy Lutfi utilizava as articulações do corpo inteiro para dar leveza à sua parceira, utilizando as pernas como base, o tronco para os giros, o ombro como apoio e as mãos para comandar a máquina. Essa destreza técnica e corporal permitiu que os planos sequência do filme manifestassem sua marca autoral, sua própria interpretação, que revela seu estilo e sua presença. É como se a câmera fosse o objeto que imantasse Jimmy Lutfi para dentro da cena, trazendo sua autonomia criativa junto. Essa autonomia do corpo que move a câmera, uma entidade híbrida que se desloca durante a tomada percorrendo nuances de movimento, pode ser orientada pelo diretor através do que propomos chamar de fluência, algo que implica diretamente no ritmo das imagens. Desta forma, é possível supor que as cenas movimentadas de Esse Mundo é Meu tenham exigido uma negociação criativa bastante profunda entre os dois irmãos. Para entender melhor o que seria a fluência de uma tomada, vamos trazer duas leituras acerca dessa palavra, vindas do campo teórico de duas artes do movimento, a dança e o cinema. No campo da dança, segundo Rudolf Laban, a fluência caracteriza os modos de intermitência de um movimento dançado, que podem ser frequente, constante, contínuo ou, ao contrário, retido, interrompido ou contido em posições. No campo filosófico do cinema, Gilles Deleuze afirma que todo plano cinematográfico tende à saturação ou à rarefação de energia em relação ao quadro. E isso também diz respeito à fluência das imagens capturadas com a câmera na mão, pois o corpo que move a câmera irá implicar diretamente na imagem cinética que atravessa o quadro. Graças ao trabalho coletivo entre os irmãos Lutfi e os atores, algumas cenas de Esse Mundo é Meu apresentam uma notável sinergia de movimento, proporcionada pelo acerto sincrônico entre a mise-en-scène dos atores e a coreografia da câmera. Esse acerto seria justamente o efeito da fluência definida pelas marcações de cena. No caso desta cena em que Toninho rouba a bicicleta do padre, a câmera realiza 3 planos sequência, cada um combinando movimentos e quadros sucessivamente, sempre em harmonia com os atores, Ziraldo e Antônio Pitanga. Legal essa, Monark. Se não me engano, você não está lá com boas intenções, meu irmão. Isso é maneira de falar com o irmão, padre? Você está me seguindo há mais de uma hora. A troco de quê? Ora, seu padre. Não é impossível dizer que esta cena foi bastante dirigida por Sérgio Ricardo, até porque ele não estava atuando como Pedro. Pode deixar que eu levo. Mas a questão que se segue é saber como ele distribuiu as marcas entre a câmera e os atores, sabendo que os ensaios eram muito curtos e ocorriam apenas momentos antes de se rodar a gravação. Ajudar sua alma? Então tá na hora. Minha alma tá precisando dessa bicicleta. Ah, é? Podemos perceber que, na medida em que as marcas dos atores vão mudando, a câmera também vai buscando se reposicionar, mantendo o jogo com as posições, as falas e os gestos, e revezando seu critério de prioridade entre a duração de um plano e a transição para outro. Calma, irmão. Isso já virou negócio de família. Vamos ver isso direito. Um de nós dois vai ter de ir a pé até a cidade. Mas tá claro que vai ser você. Não acho tão claro assim não, seu padre.
Nesta outra cena, vamos notar como a câmera se movimenta, enquanto os personagens de Sérgio Ricardo e Léa Bulcão discutem os percalços de um aborto caseiro, diante da vulnerabilidade financeira implicada em criar um filho na favela. A câmera interage com os atores observando uma série de altos e baixos. Trata-se de um único plano sequência e por isso não há cortes no jogo de atuação. Vamos perceber aqui como Dib Lutfi está aberto para o fluxo de emoções e passa a se movimentar junto com os atores e suas reações. Ele também consegue sustentar o quadro com muita habilidade, suportando o peso do equipamento por um longo período, tendo bastante calma e coragem, sem se deixar levar pela pressão do tempo. Juntando teu dinheiro com o meu não dá pra gente viver? A gente tá devendo 2 meses de barraco, Pedro. Como é que a gente pode ter filho? Mas ninguém vai morrer de fome, e a gente sempre dá um jeito. As transições são muito precisas e ajudam a mover a atenção do espectador alternadamente entre um papel e outro. Mas um detalhe muito especial, que revela a enorme presença de espírito de Dib Lutfi, pode ser percebido nas suas pequenas movimentações, nos gestos mínimos que ele usa para destacar uma atitude ou uma expressão de rara beleza. Criando raiva no peito, morrendo de inveja, morrendo de tudo. Vem morrer. A possibilidade de intervir na fluência das cenas é tão estimulante que poderíamos refletir especificamente sobre 2 modos de operar a câmera na mão. O primeiro seria o modo afluente da câmera, aquele que segue o fluxo da atuação, ficando na expectativa das marcas dos atores. Essa câmera afluente é generosa e busca se anexar aos movimentos que ocorrem à sua frente, sem imprimir demais suas atitudes. O que não significa que ela esteja condicionada a uma relação passiva. Ao contrário, sua busca pelos melhores ângulos continua firme, mas sua prioridade está na sustentação do ritmo entregue pela mise-en-scène. O segundo modo de comportamento seria o inverso da lógica anterior. Agora é a câmera quem fornece o ritmo, conduzindo a energia cinética da cena. Essa câmera influente irá provocar o movimento dos atores, que por sua vez seguem as marcas do cinegrafista. Deste modo, a câmera acaba realizando sua própria performance, percorrendo uma trajetória coreográfica organizada pelos próprios impulsos e deixando na imagem os traços humanos de um corpo que move a câmera. Sobre as filmagens de Esse Mundo é Meu, Sérgio Ricardo revela que primeiro eles filmaram a história de Toninho e que ninguém sabia exatamente o que iria acontecer. Não havia roteiro, apenas o diretor tinha a história na cabeça. Com seu olhar de músico, ele observava o local e inventava as marcações na hora, improvisando, discutindo com a equipe como seria o posicionamento, o diálogo e a movimentação da cena. Contudo, neste primeiro momento, é importante ressaltar que Sérgio Ricardo não precisava se preocupar em atuar, porque a história de Pedro, seu personagem, só seria rodada mais à frente. Deste fato, podemos deduzir que o comportamento da câmera, no período em que a história de Toninho era filmada, apresenta os traços de uma dança a 2, guiada pelo diretor e um pouco mais rígida nos movimentos. Enquanto isso, na história de Pedro, a câmera às vezes parece ganhar autonomia e assume assim um papel mais independente, que escapa em direção aos experimentos coreográficos.
Assim se percebe a presença de um corpo que move a câmera, surgida em meio a uma liberdade errante que se arrisca numa criatividade somática e corporal. Que ontem de um jeito era, hoje já. Sem dúvida, não é possível definir um limite claro entre as duas formas de se conduzir a câmera, mas em geral, cabe observar que as imagens de Esse Mundo é Meu carregam uma relação híbrida e talvez pelo fato de Sérgio ter experiência como ator, elas sejam mais bem resolvidas pelo viés da mise-en-scène do que pela coreografia. Ainda assim, o trabalho de câmera em si já aponta para a potência criativa envolvida na direção coreográfica. Um olhar de jagunço assassino. O triste do nosso ladrão. Um sorriso de maldade. O doente do nosso ladrão. Enfim, nunca botei os olhos numa cara de homem tão feio e terrível. É o nosso santo ladrão. Sabe tudo o que há de vir. Este filme-ensaio buscou apresentar os sinais de um trabalho coletivo cinematográfico que reverberam na fluência de uma tomada, e mais especificamente através dos modos com que se opera a câmera na mão. Este recurso de linguagem, tão característico do cinema novo, foi muito usado por cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Rui Guerra, Cacá Diegues, Domingos Oliveira e tantos outros que estavam interessados em explorar os limites da nossa estética tropicalista, galgada na gambiarra e na viscosidade humana. Perceber o ritmo de um filme como Esse Mundo é Meu, não só através da montagem, da atuação, mas também através da fluência da câmera, contribui para a continuidade dessa investigação estética, que foi sendo abandonada pelos realizadores que se restringiram ao fazer cinema de alto custo. Eu não vou ficar de braços cruzados a vida toda. Milagre não vai acontecer mesmo. Se a gente não se juntar, não vai adiantar nada. No entanto, como mostra o processo criativo dos irmãos Lutfi, a coragem e a atitude continuam sendo a essência que move os limites da arte cinematográfica.